Olá, aqui é o Dr. André Berger de São Paulo, Brasil. Eu vou mostrar uma cirurgia em que eu tive uma situação relacionada à cápsula Rexis, porém depois da sua confecção e durante a cirurgia. Eu quis deixar ela inteira porque eu queria dar algumas informações prévias. Nessa cirurgia, o que a gente vai observar são algumas coisas. Em primeiro lugar, o que eu vou fazer com os parâmetros quando eu identificar uma situação que nós vamos ver já já. E depois também a técnica que eu resolvi usar para poder sair daquela situação. Então, como a gente vai observando, nesse momento eu estou fazendo a hidrodissecção, depois da confecção da incisão e de uma cápsula Rex que até já tinha ficado excêntrica na sua construção, mas que estava em tese redonda e contínua. A partir deste momento, eu vou começar a facoemulsificação de maneira tradicional, com a técnica de preferência que eu uso, que é o Facoshop. Observe meus parâmetros, eu estou usando 50 de aspiração no Compact Intuitive, com 540 de vácuo setado no máximo, ambos da forma Peniel, e o meu ultrassom chegando até o máximo de 25, tá? Com um sistema de Dutch Cycle variável, né? Que nesse aparelho é chamado de White Star variável, que configurado estava entre 43% e chegava até 67% para esse tipo de catarata. A cirurgia está acontecendo sem nenhum problema, é uma cirurgia que eu identifiquei um núcleo um pouquinho mais denso daquilo que eu esperava, por isso neste momento eu interrompo para pôr viscoelástico e continuo a cirurgia da maneira tradicional. Em algum momento nesta fase eu devo ter ocasionado algo que nós já vamos conseguir identificar e que ao longo da cirurgia, eu coloco aí, a gente consegue ver. Reparem que a cápsula Rexis não está mais contínua nesta região. Observe que ela tem um rasgo, tá? Por volta de 5 horas. Aqui eu estou demonstrando aonde está esse rasgo, tá? Ou seja, diante disso, eu tenho uma instabilidade possível com aquela situação em que a gente pode ter uma corrida, né? A persistência dessa Rexis descontínua para a cápsula posterior. Então, com cuidado, me utilizando mais do vácuo para manejar os pedaços para cima, eu vou com cuidado finalizando cada um desses pedaços, mas observem que assim que eu estou perto do fim, ou seja, agora que eu estou somente com esse pedacinho, eu vou reduzir a minha aspiração para 40 e vou reduzir também meu vácuo e também baixando a garrafa. Para quê? Para que a gente consiga então fazer aquilo que seria chamado de slow phaco, né? Agora o meu minha facoemulsificação está de uma maneira mais devagar, mais contida e sempre observando aquela posição, tá? Eu estou tentando manter a caneta bem parada, o máximo possível no meio do olho, com movimentos bem curtos e me utilizando bastante dessa fluídica, porém de maneira conservadora. Nesse momento que eu observo que o córtex é a única coisa que resta para eu aspirar, eu sempre trato isso como se fosse uma Rexis corrida com a possibilidade de correr para a posterior. Por isso que eu interrompi depois que eu pus o viscoelástico. E aí eu decido e tomo uma opção de fazer uma pequena abertura na incisão, pois, apesar da Rexis estar corrida, a cápsula posterior está completamente íntegra, então eu coloco a lente dentro do olho e depois eu coloco ela dentro do saco de forma gentil, com o viscoelástico lá dentro. Para quê? A minha ideia era já me aproveitar da situação que a cápsula estava íntegra, então eu quero deixar a lente já segura. Além disso, agora que a lente já está apoiada e no lugar certo, ela vai me servir também de anteparo para que eu faça então a aspiração do restante do córtex. É claro que é uma situação um pouco mais desagradável, mais desconfortável em aspirar esse córtex com a lente dentro, até porque a gente ainda tinha um pouco de epinúcleo. Por outro lado, desta forma, né, eu conseguiria manter a lente aí, mantendo essa estabilidade dentro do olho, e caso, né, fosse alguma necessidade ou eu não conseguisse aspirar tudo, pelo menos eu já sei que a lente está aí e eu podia, por exemplo, utilizar uma bimanual. Então veja que, com delicadeza, vou por baixo da lente, aspiro e confesso que em algum momento, depois que eu tiro esse córtex, na hora que eu pego essa parte do epinúcleo, vocês vão ver que eu tenho um pouco de sorte, o epinúcleo acaba por subir
e facilitar a minha vida para que eu consiga retirá-lo de maneira plena, tá? E dessa forma eu consigo finalizar a cirurgia com segurança, tá? Mantendo então a estabilidade do restante da cápsula que sobrou. E aí, claro, ao final eu coloquei um pouco de carbacol, antibiótico e o restante do BSS para selar as incisões, tendo o sucesso que a gente planejou. Novamente, muito obrigado por assistirem.